E agora, você vai assistir o que acontece na Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Convido você a ver esse vídeo e meditar de como está a sua vida e como ela poderá ficar depois que você conhecer a palavra. Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Você é nosso convidado. Cultos de louvor e adoração e ministração da palavra todas as terças, quintas e sábados às 8 horas da noite. Aos domingos às 7:30 da noite. Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. Você que trouxe a Bíblia, abra a palavra do Senhor em Tiago. 1 Tiago, a partir do versículo 2. A gente só vai ler o versículo 2 só. É muito importante que você ache para acompanhar comigo essa leitura da palavra do Senhor. Tiago, versículo 1, versículo 2. Aqui fala sobre fé e sabedoria. Amém? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Vou ler mais uma vez para que fique guardado no teu coração. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Amém? Vamos falar com o Criador nesta noite, pedir para que Ele venha cuidar dos nossos corações, pedir para que Ele venha reinar em nossas vidas em todo o tempo. Amém? Feche seus olhos agora e fale com esse Deus, porque Ele está te ouvindo. Ele está lá no céu, vai encontrar cada um de nós que está aqui nesta noite. Pai Santo e Eterno Deus, abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, que saiu do seu lar, chegou até este lugar. Muito obrigado, Jesus, por mais esse dia, Senhor, vencido, Senhor, porque o Senhor assim o permitiu. Muito obrigado por estarmos de pé, Senhor, na tua casa, Senhor, querendo aprender mais a tua palavra, Senhor, ouvir mais, Senhor. Sabemos, Senhor, que só o Senhor é digno, Senhor, de adoração, que só o Senhor é o Deus que perdoa, Senhor, o pecado, Senhor, e nos salva. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que através das canções, Senhor, seu nome seja adorado, Senhor, glorificado, Senhor. Ó Pai, o Senhor venha falar, Senhor, em cada vida, em cada oração. O Senhor venha trazer, Senhor, adoradores verdadeiros nesse lugar, Senhor. Ó Pai Santo, Pai amado, Senhor, que cada pessoa possa se sentir, Senhor, aconchegado, Senhor, nos teus braços, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que somos guardados por Ti, Senhor, quando clamamos o Teu nome, Senhor. Um Deus, Senhor, que satisfaz a nossa vida, Senhor. Um Deus, Senhor, no qual nós confiamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, fala, Senhor, com cada um, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor deu o Seu único Filho, Senhor, por amor, Senhor, de cada pecador. Em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, em todas as situações de nossas vidas, Senhor. Sabemos que passamos provações, mas sabemos que o Senhor até aqui nos ajudou. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Aleluia. Deixe o Senhor, e esse é o louvor que a gente vai cantar nessa noite, para agradecer o nome do Senhor. Feche seus olhos se você sabe essa canção e cante com a gente, porque o Senhor se agrada do verdadeiro adorador, daquele que agradece o nome do Senhor em toda circunstância da sua vida. Do
sarado nesta noite, se você se encontra magoado, triste, porque o Senhor, Ele cuida daqueles que estão aflitos, amém? Que você possa entender isso, que o Senhor está aqui para criar, para sarar sua alma, para te dar a salvação, aleluia. Senhor Jesus. Não ficar pensando nas suas aflições, no seu dia a dia. Deixe a sua casa lá e pense no Senhor Jesus nessa noite, que você pode sair daqui transformado, renovado, limpo. Amém? Amém. Aleluia. Minha razão de viver e meu maior prazer é amar o Senhor Jesus. Aleluia. Se você sabe
ler a Bíblia lá na tua casa, você precisa de uma preparação. Para ler a Bíblia na tua casa, não funciona assim, eu vou abrir aqui, sabe aquela pessoa que ela abre a Bíblia assim, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, e põe o dedo assim. A Bíblia não é um jogo de sorte. E se cai uma palavra meia dura, a pessoa fala, não, Deus não está falando comigo, eu acho que eu vou abrir de novo. E a pessoa abre de novo, mas que Deus que estranho, né? A pessoa, eu acho que Deus, irmão, Deus não é Deus de confusão. Então nós precisamos, antes de ler a Bíblia, nós vamos orar a Deus, pedir para que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra. Aí o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai falar no nosso coração, lembra? Porque essa pessoa ela joga na sorte, né? Deixa eu ver. Aí cai um. Imagina se você está fazendo isso, você abre lá em João 8,44, onde Jesus chama os judeus, para falar passagem específica. Jesus chama os judeus de filhos do diabo, você fala assim, não, está repreendido. Mas como é que você vai repreender a palavra? Então, querido, você tem que repreender a palavra de Jesus. Então você tem que ter sabedoria, não vou orar a Deus, Deus vai me dar algo, Deus vai falar comigo. E aí, querido, você pode ter certeza, você vai ler um versículo, um capítulo, de um livro até mesmo do Espírito Santo, ele vai trabalhando na tua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Então abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 8, perdão, capítulo de número 9, e verso assim de número 8. Gênesis capítulo de número 9, verso de número 8 da palavra de Deus. Vou ler um trecho razoável para que você possa estar entendendo. Você encontrou? Primeiro livro da Bíblia, né? Está escrito assim: e falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto, ou a minha aliança, convosco, e com a vossa semente, ou seja, com seus descendentes, depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, e as aves de reses, e todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal do concerto. Eis que ponho entre vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas, o meu arco, ou seja, o arco de Deus, tendo posto nas nuvens, esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, quando Deus trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá nas nuvens o meu arco, ou aparecerá o meu arco nas nuvens. Então me lembrareis dessa aliança, do concerto que está entre vós e mim, entre vós e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não tomarão mais em dilúvio, não acontecerá mais esse dilúvio para destruir toda a carne. Daqui a pouco nós vamos ler mais um trecho, em nome de Jesus. Agora eu peço para que você feche os teus olhos aí e fale assim: Deus, misericórdia, Senhor, enche o teu pulmão de ar e fala assim comigo: Deus, eu oro a Ti essa noite. Fala ao meu coração. Eu abro os meus ouvidos, a minha mente para Ti. Eu me esvazio para que o Senhor possa me encher de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Fala que o teu servo ouve. Você sentar em nome de Jesus, graças a Deus. Essa é a oração de Samuel, quando ele pela primeira vez ouviu a voz de Deus. Ele disse assim: fala que o teu servo ouve. A partir de então, Samuel sempre passou a ouvir a voz do Senhor. Amado, mas olhando para o livro de Gênesis,
Porque Jesus, ele faz menção de Noé e faz menção também desse acontecimento. Ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vão se casar, vão se dar em casamento, todas as coisas vão acontecer normalmente. E é por isso que muitas pessoas estariam distraídas no nosso dia, no nosso tempo. Porque Deus, ele não precisa parar o tempo para que as coisas possam acontecer. Porque nós precisamos perceber os acontecimentos através da palavra. Então, querido, quando você olhar para a vinda de Jesus, quando você olhar para um acontecimento tão maravilhoso como esse, pelo menos para os cristãos que vivem ali olhando para a palavra, você não vai encontrar esse noticiário. Você nunca vai ouvir o Jornal Nacional falar assim: olha, está prestes a volta do Senhor Jesus, porque os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo e as profecias estão se cumprindo. No Jornal Nacional você nunca vai ver o casalzinho falando essas coisas. Você nunca vai ver. Nunca na tua vida. Porque a intenção é oposta: te distrair para que você não perceba os acontecimentos. Mas isso nós percebemos quando ou como? Somente através da palavra. A palavra nos dá o sinal. Israel é o relógio de Deus, mas a palavra, ela nos dá todo o sinal, tudo aquilo que nós precisamos para não sermos pegos distraídos. Amém, amado? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de ministrar ao teu coração. Noé, querido, vivia uma época difícil. Noé vivia uma época diferente da nossa, é claro, mas também uma época difícil, porque hoje nós também temos as nossas dificuldades. Dificuldade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Dificuldade de falar a respeito da vontade de Deus. Porque muitos dos nossos dias hoje estão interessados em ouvir, na verdade, aquilo que gostariam de ouvir. Aquilo que talvez agradam os ouvidos, ou aquilo que talvez dá ibope, ou aquilo que talvez, querido, acha lindo, acha maravilhoso. Mas Deus disse algo para Noé que talvez não fosse tão lindo assim. Porque a fabricação ou o tempo de construção da arca seria muito grande e o trabalho seria árduo. Então nem para Noé as coisas foram tão fáceis assim. Mas Deus disse aquilo que iria acontecer. Ou seja, sempre quando for acontecendo algumas coisas, querido, nós também vamos encontrar dificuldade, principalmente com relação ao anunciar a palavra de Deus. E Noé, querido, olha só que interessante. O povo naquela época foi um povo privilegiado, porque eles nunca haviam visto, por exemplo, Deus. Mas Noé disse: olha, Deus falou comigo. E as pessoas tinham que acreditar que Deus havia falado com ele. Mas eu nunca vi a Deus. Nunca vi. E alguns adoravam ídolos até. Mas alguns poderiam dizer assim: mas como é que Deus falou com você e não falou conosco? Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Deus nunca fala, ou quase nunca fala, ou eu creio que nunca vai falar, querido, quando nós estivermos, a não ser para repreender. Mas Deus nunca vai ter aquele tratamento conosco quando nós estivermos no lugar errado. Deus sempre vai tratar conosco da maneira que Ele quer e a respeito daquilo que Ele quer para as nossas vidas, quando nós estivermos no lugar que Ele mandou que nós estivéssemos. Ou seja, para isso, eu preciso saber a vontade de Deus. Mas as pessoas sabiam a vontade de Deus através da vida de Noé. E hoje nós sabemos a vontade de Deus através da palavra, através da Bíblia, através das pregações, através das ministrações. Nós conhecemos, passamos a conhecer através do Espírito Santo a vontade de Deus para a nossa vida. E amado, Noé ali já em idade avançada, ele só tinha 3 pessoas, mais 3 pessoas para fazer o serviço braçal juntamente com ele. Ele tinha seu filho Sem, ele tinha seu filho Cã, ele tinha seu filho Jafé. Ele só poderia contar com esses 3, com mais ninguém. Ele tinha que Deus, ele fez toda a planta da arca e disse: não, é assim que eu quero. A madeira que você vai usar é esse, você vai revestir com isso aqui, os andares são esses, as janelas são essas, tudo. Noé, a planta é essa aqui. Noé poderia dizer assim: puxa, assim, não, mas tem umas maneiras mais fáceis de fazer uma arca. Tem umas madeirinhas aqui que você gosta, velho. Não vai dar problema. Mas não. Exatamente como Deus ordenou que fosse feito, assim precisava ser feito. Eu sei que existem maneiras de nós levarmos a vida talvez mais confortáveis, eu sei disso. Talvez, eu sei que existem maneiras de nós ganharmos a vida, talvez
vai pesar tanto. Mas nós precisamos fazer, querido, exatamente aquilo que Deus disse para que fosse feito. E não podemos fazer o que Deus ele rejeita, ou o que ele é desagrado dele, amado. Porque nós um dia entregamos a nossa vida para o Senhor. Então a quem pertence a nossa vida? A mim, a você? Não. A nossa vida não é nossa, na verdade. Chamamos de nossa por força de expressão, hábito. Mas a vida não pertence a nós. Ela pertence a Deus. Então, se a vida que nós temos pertence a Deus, então é Ele que dá a direção. E Deus disse, Deus deu a direção para a vida de Noé. Noé, você vai construir a arca tem que ter um tamanho assim, comprimento e largura e extensão, enfim. Noé começou o trabalho, todo o trabalho. Noé começou. E com certeza, você já viu alguns filmes, você pode pensar assim, mas não está escrito isso aí. Não está escrito. Existe, na teologia principalmente, existe, além da homilética, né, que é a arte de você pregar, existe também uma matéria na teologia que se chama hermenêutica. A interpretação daquilo que está escrito. Porque, claro, tem que fazer o sentido. Mas sempre existe algo por trás daquilo que nós demos. Sempre existe algo por trás. Mas não pode ser assim. Então tá. Então a gente teria que acompanhar todos os dias de Noé, durante 120 anos, escrito tudo aquilo que aconteceu, para nós falarmos exatamente todas as coisas que aconteceram. Ou seja, em 120 anos, Noé, ele não vivia. Deus não falou assim, Noé, você vai para um lugar bem isolado, Noé, onde não tem raça humana, onde não existe ninguém lá, você vai construir a arca. Não. A arca que foi construída exatamente onde as pessoas estavam também. As pessoas também estavam por ali. E a arca foi feita lá. Ou seja, o Senhor, Ele nunca vai dificultar a salvação para cada um de nós. Mas a salvação, ela sempre vai estar com as portas abertas. E Noé, querido, na fabricação da arca, Noé foi trabalhando dia após dia. Noé trabalhando, e Noé sempre falando a respeito desse assunto. Olha, vai vir o dilúvio. O dilúvio vai vir. Deus vai destruir a terra. A terra vai ser destruída. E as pessoas não acreditaram. Não acreditaram. Porque nem pingo d'água vinha, não estava se acostumado. Quanto mais em dilúvio, se não é, está doido? Não chove, não existe chuva. Quanto mais dilúvio, é aquela coisa que vai mudar tudo e levantar esse barco todo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos viram Jesus passando aqui na rua Carlos Evasio, ou na rua da tua casa? Quantos viram Jesus passando? A paz, irmão! Deus abençoe teu dia. Quantos viram Jesus? Jesus já passou na rua da tua casa e falou assim, olha, quem está preparando, se preparando, eu vou vir. Daqui a um tempo, muito breve, eu vou vir para levar você comigo, se você permanecer aqui. Ó. Você está se preparando? Você já viu Jesus? Você já viu Jesus pregar na praça? A praça aqui da vila, do bairro? Já viu Jesus pregar na praça Coronel Fernando Prestes ou não? Se vocês não viram, como é que vocês acreditam nisso? Porque nós temos que acreditar simplesmente nisso. Assim como Abraão viveu carregando, sustentando a palavra durante 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele, assim também, quantos dias de idade nós tivermos, nós precisamos carregar essa palavra, sustentar essa palavra no nosso coração, querido, e permanecer olhando para ela como a verdade de Deus para a nossa vida e pronto. Não simplesmente a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus inerrante para as nossas vidas. Então, amado, não é trabalhando, não é na sua luta do dia a dia. E o tempo foi passando, e a arca foi sendo construída. E quantos dias mais se colocava uma madeira na arca, menos as pessoas tinham tempo de vida. Quanto mais o dia passa, quanto mais rápido passa o tempo, mais próximo está a sua morte, ou mais próximo está a sua saída dessa terra. Se você faz projetos para a tua vida, faz projetos para a tua morte também. Se projeto para a morte, então quer dizer que eu tenho que fazer um plano da Alceu da Alfebas? Não, mano. Plano da Alceu da Alfebas é coisa daqui de baixo. Eu estou falando de você preparar a tua vida, mano, para se encontrar com o Senhor. As coisas daqui de baixo, mano, mas aí se eu morrer e não tiver um plano, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Claro, você não vai querer dar prejuízo para quem ficar aqui embaixo. Alguma coisa vão fazer com você. Dependente se vão queimar, dependente se vai enterrar no Santo Antônio, se vai enterrar no Pax, se vai enterrar no
Cemitério, vai falar Ministério da Saudade. No cemitério da saudade, da consolação, independente de onde, amado, de onde? Memorial Park, independente de onde. Irmãos, no dia do Senhor, olha isso no teu coração. No dia do Senhor, onde estiver, amado, o Senhor Ele vai trazer. Você assistiu o filme que o garoto ele estava ali no cemitério e ele viu algumas sepulturas abertas? Pois é, o arrebatamento já havia acontecido e as sepulturas estavam abertas porque o Senhor tomou aquilo que é dele. O Senhor não vai deixar nada, exatamente nada do que é dele nessa terra, nesse mundo. Quando Moisés ia sair, querido, do Egito, ali, libertando o povo, o faraó queria fazer umas barganhas. Não, Moisés, deixa isso aqui, deixa a mesma obra que Satanás ele faz. Eu sei que você vai para a igreja, eu sei que você vai celebrar o Senhor, mas olha, é o seguinte, deixa um rastrinho aqui, porque pelo menos é algo teu que fica aqui, ou seja, para ter legalidade. É sempre assim. Quando nós falamos que nós mudamos de vida, mas alguma coisa ainda não mudou na prática, nossa, amado, Satanás ele tem legalidade na nossa vida em agir, porque demos brecha, porque deixamos algo ali, um rastro ali. Então, Moisés ele simboliza também Jesus resgatando o povo, amado. Mas olha só que interessante, a simbologia, ele tipifica Jesus. Mas olha só que interessante, Moisés disse assim para Faraó: olha, Faraó, mas nenhuma unha vai ficar aqui, nenhuma unha, ou seja, tudo que é nosso nós vamos levar. Quer deixar rastro nenhum, Faraó. Ele saiu com tudo. Ele saiu com tudo. Mas o tempo foi passando, a arca foi sendo construída. E alguns até mesmo, amado, a princípio, talvez poderiam até pensar assim: será que esse Noé ele tem razão em alguma coisa? Deve ter mesmo. Esse Noé. Ele é meio velhinho assim, mas ele é lúcido ainda, é um homem bom. Acho que alguma coisa deve ter de sentido em tudo isso. Mas você sabe qual é a questão? A questão, amado, é que o tempo foi passando. E quando o tempo vai passando, e aquilo que nós estamos esperando, porque existe, amado, a pessoa que crê independente de qualquer coisa, existe aquela pessoa que crê que nenhum ouvido bom fala, eu só acredito vendo. Isso é a filosofia de Satanás. Olha, acredite só se você ver, tá? Porque em Jesus não há sombra de dúvida, sim, não. Então, amado, talvez algum até poderia ter uma sombra de credulidade ou de crer no teu coração, mas o tempo vai passando. O tempo vai passando, essa arca vai demorando e as coisas não acontecem, as coisas demoram de acontecer. E a pessoa lá no fim da história fala: esse Noé, e as más companhias, amado, elas corrompem os bons costumes. Ontem mesmo eu estava vendo, né? Minha esposa estava lá do lado, e eu estava vendo algo a respeito disso. Quando nós muitas vezes temos a nossa vida, mas não temos poder sobre a nossa crença, sobre a nossa própria fé. E nós deixamos as pessoas, porque nós vivemos em um mundo, não só um mundo de cristãos. Você trabalha no meio, ou vive no meio, estuda no meio de muitas pessoas que não servem a Deus e que não querem que você sirva. Mas a questão não é a amizade, a questão é que nós deixamos isso acontecer. Quando muitas vezes a pessoa ela se coloca em determinado lugar, ela permite que as pessoas que estão ao lado, os amigos ou os colegas, muitas vezes tenham uma influência maior na vida dela. E ela acaba vivendo aquilo que a outra pessoa acha, aquilo que a outra pessoa crê, e ela acaba deixando os princípios de Deus de lado. Isso acaba sempre ficando para trás. Jesus mandou você pregar, independente do lugar, mas você fala: não, acho que será, né? Deixa pra lá. Alguém falou assim para mim que essa coisa de ficar pregando, deixa o pastor lá na igreja, deixa pra lá. Você dá ouvido para a pessoa, ela acaba tendo influência maior sobre a tua vida do que o próprio Jesus. E você às vezes fala assim: não tem nada a ver, isso é coisa de Jesus. Vamos separar uma coisa da outra. Sabe, irmãos? Deus ele nos coloca nos lugares onde Ele nos põe. Sabe por quê? Não simplesmente para ter o nosso salário no trabalho, não simplesmente para aprender alguma coisa na escola, seja curso, seja faculdade, seja o que for. Deus não põe simplesmente nós lá, amados, simplesmente para aprender ou para crescer ou para ganhar a nossa vida, não. Mas Deus nos põe também com um propósito de que as pessoas possam ouvir o Evangelho, a palavra, e elas possam ser salvas, elas podem ser saradas, elas podem ter suas vidas libertas em nome de Jesus. É por isso que o Senhor tem plantado cada um em um lugar diferente, amado. E Noé, querido, foi pregando, foi anunciando, que a palavra foi sendo dita, foi sendo pregada,
E as pessoas, elas não davam ouvidos. Não só Noé passou por problemas assim, mas o próprio Senhor Jesus, ele certa vez ele teve que sair de determinado lugar, porque as pessoas eram incrédulas e por isso o Senhor não operou maravilhas em alguns lugares. E elas não criam. Mas a questão é a influência que as pessoas têm e que elas deixam ter. Imagina, por exemplo, Deus falou com Noé, mas alguém vem falando: Noé, para com isso, Noé. Você vai fazer arca para quê? Deixa, mano. E se Deus tiver que mandar o dilúvio, deixa ele. Vamos continuar vivendo a nossa vida. Vai, continua cuidando dos seus netos, bisnetos, tataranetos, não sei o que mais vem depois. Continua cuidando da sua vida, mano. Vai aproveitar a vida. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Influência. Quando você lê a parábola do trigo e do joio, nós podemos perceber que existe influência. Quando você está do lado de determinadas pessoas, você imagina, você tem pessoas como cristãs também. Assim como o trigo e o joio aparentemente são iguais, simplesmente há um a fruto, o outro não. Ou seja, um se inclina com o peso quando o fruto vem, o outro não, o outro permanece de pé. A diferença do cristão, daquele que não é cristão, é que ele nunca se esquece de dobrar diante de Deus Todo-Poderoso. Tudo que acontece na vida dele, ele atribui a Deus. Ele dá graças a Deus. Ele glorifica o Senhor. Em todo tempo, amado. Ele não precisa de ter um crachá, uma carteirinha de membro da igreja. Então, olha só, sou membro daqui. Ele não precisa disso. Existe algo muito mais poderoso, muito mais forte que isso gravado no teu coração, que é a palavra do Senhor, que é a palavra dele. Amém, amado? Graças a Deus. Então Deus fez uma aliança, amado. Uma aliança com Noé. Olha, Noé, você vai fazendo a arca, vai construindo. Quando você terminar, você vai chamar os animais. Os animais entraram e os homens ficaram do lado de fora. Animais. Deus trouxe os animais para que as espécies fossem, para que permanecessem as espécies. Mas, amado, você percebe como muitas vezes a gente não se valoriza? A gente prefere viver uma vidinha. Eu falo, gente, dito nós. A gente prefere viver uma vidinha simplesmente do que a vida maior, mais excelente que Deus preparou para cada um de nós. Você percebe como a gente muitas vezes troca 50, 60, 80 anos da nossa vida aqui na Terra, coisa básica, por uma eternidade maravilhosa que o Senhor foi preparar, querido, para cada um de nós, por um lugar maravilhoso, excelente. Aqui, amado, eu acho que eu não entrei, nenhuma até hoje, nem para visitar, nem para fazer entrega quando eu trabalhava de motoboy. Nunca entrei em nenhuma, eu acho. Nem sei se vou entrar na vida. Porque as pessoas olham para você, elas já têm ideia mais ou menos se você é pobre, se você não é. Não é assim? Quando você chega num estabelecimento que é meio assim, a pessoa olha para você e fala, você deve ser da Zona Norte. Está falando de nós. Chega num estabelecimento, tem que nem os shoppings que tem, né? Santa Rosália, shopping Campo, né? Eles já vão dando os shoppings lá para as zonas mais pobres, né? Para o cara nem querer ir do outro lado, já fica por lá, né? Deixa ele para lá. Vamos ter o nosso espaço aqui. Enquanto diz que não faz acepção de pessoas, a gente faz de conta que acredita nisso. Mas, amado, então o que acontece? Acontece, querido, que muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente vai ouvindo, a pessoa vai ouvindo, e aquilo muitas vezes não se cumpre na vida dela, a pessoa acaba deixando para trás e sendo influenciado por outras pessoas. Acaba Deus tendo um plano diferente. Porque existem dois finais, amado, para a nossa vida. Você sabia disso? Existem dois finais para a nossa vida. Um, se nós permanecermos em Cristo. Um, se nós permanecermos em Cristo. E outro, se nós deixarmos a Ele. Dois finais para a nossa vida. Quem decide aí somos nós. O Espírito Santo está sempre convencendo, sempre nos chamando para dentro. Olha, vem para dentro, não fica do lado de fora não. Existem dois finais. Se hoje, por exemplo, eu quiser dizer assim, Deus me dá essa liberdade, eu não quero mais pregar evangelho, não quero mais pregar a palavra, vou passar essa tarefa para outra, eu vou viver a minha vida, meu Deus, uma vida muito mais tranquila, complicado. Se eu disser isso, Deus vai respeitar a minha liberdade. Deus vai respeitar com certeza. Vai levantar outro alguém, vai fazer melhor ainda, e coisas muito maiores, vai fazer, claro. Mas Deus vai me respeitar. Ou seja, Deus tinha um final para mim? Tinha. Mas o final para mim vai ser outro. Vai ser outro. E os animais, eles entraram. Cada um
conforme a sua espécie, assim como Deus determinou que fosse. Mas eu quero dizer para você que a porta da arca um dia se fechou. A porta da arca se fechou. A porta da graça, ela vai se fechar. Esse ano, assim, esse tempo, assim como nós entendemos, como diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 51, a palavra chama de o ano aceitável do Senhor. Mas o ano, mas quanto tempo faz isso? Um ano para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias como um ano, para Ele é diferente. Se chama o ano aceitável do Senhor, o tempo que você pode se entregar para Ele, e Ele pode receber você como filho, e você pode ser salvo. Mas o ano aceitável do Senhor também vai passar. E não tem remédio, amado. Não tem remédio. Infelizmente, amado, não tem remédio. Porque por mais que o homem quisesse, não tem jeito, amado. Não tem jeito. É uma aliança que se faz. Eu não estou usando a minha, tem minha justificativa, o dedo está um pouquinho gordinho por causa da cirurgia e ele não entra. Mas ele está desinchando, ele vai entrar. Mas a aliança, quando se faz, é para ser cumprido e não tem fim. Simplesmente se cumpre essa aliança. Deus fez uma aliança com ela. E essa aliança, ela simboliza também essa que foi feita na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, uma aliança eterna. De que assim como a porta da arca fechou, Noé fechou por dentro, mas não era um homem bondoso. Não era um homem bondoso. Eu creio, amado, na minha pequenez, que se alguém chegasse lá batendo na porta da arca, Noé, abre a arca. Abre, Noé, eu preciso entrar, Noé, olha, a água está subindo. Mas eu creio que não era. Fala de 3 homens mansos da terra, os mais mansos da terra, um deles é Noé. Eu creio que Noé abriria, segundo o coração dele. Mas, às vezes, não adianta a mansidão. Deus, ele quer cumprir aquilo que ele disse. Noé fechou por dentro, Deus foi e fechou por fora. Noé não vai abrir. Por mais que ele queira, ele não vai abrir. Noé é mau? Não. É Deus que fechou por fora, para que se cumprisse. Quem quer entrar, vai entrar no tempo certo. Passou disso, vai ficar do lado de fora. Quem quer nos nossos dias se entregar a vida para Jesus e viver uma vida com Deus, vai viver a vida com Deus no nosso tempo. Passou disso, fica do lado de fora. Fica do lado de fora. Que Deus ruim não, amado. Deus continua tendo, é claro, enquanto eu viver nessa terra, mas muito mais que nos nossos dias de hoje. Deus teve misericórdia de mim, 23 anos, de 22 para 23 entreguei minha vida para Jesus. 22 anos, amado, quase 23 anos, Deus tendo misericórdia de mim todos os dias. Blasfemava, gritava de frente às igrejas, minha esposa lembra disso, e zombava e blasfêmia, aquela coisa toda, zombava dos irmãos que passavam na rua, com Bíblia na mão e de terno, eu zombava muito, muito mesmo, zombaria pura. Na minha vida, Deus teve misericórdia todo esse tempo. Como quem diz, deixa ele zombar bastante, porque um dia vai ser ele e vão zombar dele também. Então algumas coisas eu creio que acontecem na nossa vida, porque nós lançamos esse pão sobre as árvores. No dia certo nós vamos encontrar com ele. Se nós plantamos, nós vamos colher. Mas Deus não poderia facilitar? Ele vai te fortalecer para você passar pelo que você tem que passar. Mas você vai ter que passar. Não, vou entregar minha vida para Jesus e vai ser maravilha, eu vou entrar na arca e nada mais vai acontecer. Nada mais vai acontecer. Tudo continua acontecendo na nossa vida, tudo. O ímpio morre, cristão também morre. O ímpio é atropelado, cristão também. O ímpio sofre acidente de trabalho, sofre, cristão também. Quebrei até o nariz tempo atrás, trabalhando na obra, quebrei a marca, eu chamei de marca de Cristo. Até hoje eu não respiro direito. Quebrei o nariz, fui andar com a escada na mão, tropecei. Primeiro sinal de dificuldade. Eu caí assim com a escada e, poxa, meu nariz balançava assim. É sangue para todo lado. Que é um lugar que sangue era muito. A esposa chegou, estava abraçando um bonequinho, assim, deitado assim, o nariz para cima e sangue para todo lado. O que foi? Coisa de fora. Vamos para cima. Olha aqui o nariz, mas como é que você fez isso? Poxa, o nariz doendo, tem que explicar como é que foi o negócio. Vamos cuidar aqui do negócio primeiro, depois a gente conversa. Tem essa ainda não, tem que dar um relatório. Tem coisa que a gente tem que ter bom senso, né?
A primeira reação é essa, mas como é que foi? Não, vamos julgar primeiro. A gente conversa, tem tempo para conversar sobre isso. Mas, amado, ou seja, acontece com o outro, acontece com a gente também. A questão, você sabe qual é? A questão é quando você está numa boa causa, você pode morrer ali, mano. Para você é indiferente, porque você está fazendo algo para o Senhor. Se você morrer ali, amado, assim, a tua causa é justa. Assim como Estevão e tantos outros homens morreram pela causa do Evangelho. Isso, amado, é mais do que justo. Agora que os que ficaram do lado de fora, com certeza o desespero bateu no coração deles. Eles estavam vivendo as suas vidas exatamente como eles queriam. Mas aconteceu na vida deles exatamente aquilo que eles não queriam, não imaginavam, a gente entende como seria. Talvez pensasse assim, não é um dia vai. Se vier mesmo o dilúvio, não é vai dar um jeitinho, vai deixar que a gente entre. Imagina, Jesus vir, pastor é bonzinho, pastor. Um dia eu falei assim, o irmãozinho falou assim pra mim, esse irmãozinho que veio aqui ministrar dias atrás, eu creio que logo ele vai estar aqui conosco no novo ano. Ele falou assim, eu quero ser um dia membro da igreja do pastor Paulo. Eu falei, por que esse negócio? Claro, porque você é bonzinho, nunca vi você levantar a voz com ninguém dentro da igreja, nunca vi você falar, nunca vi você irado assim dentro da igreja, nunca vi você falar alto com o meu irmão. Sei lá, a gente pode falar de uma maneira assim, mas sem levantar a voz. Você precisa levantar a voz para ver aquilo que eu quero que você ouça. De maneira respeitosa. Você vê? E hoje ele passa meio de longe, né? Você vê que não é bem assim, né? Talvez ele pode pensar assim, não, mas é que ele não sabe como é, não, ele sabe. Ele assiste os nossos cursos, ele vê exatamente como as coisas são. É que ele às vezes ouve alguma coisa que não é muito legal assim. Mas ele prefere ficar meio de longe. Então, amado, não é que tinha um coração bondoso. Mas não é por causa do coração bondoso do homem que a palavra de Deus não mudou. Não é por causa, por exemplo, de nós ministrarmos a palavra do Senhor. Você pode ver, amado. Você pode ter ideia de uma coisa. Eu creio que em dezembro, eu acredito que a gente vai estar cultuando lá na igreja, nesse salão novo, eu creio nisso. Embora sábado esteja coberto, mas eu creio que lá por dezembro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que o espaço seja grande, por mais que vai ficar muito bonito mesmo, nós vamos colocar o melhor naquele lugar. O melhor nós vamos colocar. Porque a gente vê o melhor em boate, vê o melhor em prostíbulo, mas quando se fala na casa de Deus, deu um pizinho lá, sabe, mano? R$10 metro, você fala, não, pode ser que não, lá tá bom. Você cobra, precisa mais caro, mano, ficar trocando piso tantos anos, porque a igreja é um lugar que as pessoas andam muito, né? Do que se comprar um negócio bom e pôr uma vez só. A pessoa, não, mas isso aqui não é possível. Não colocou o melhor. Mas mesmo assim, por causa daquilo que é ministrado, muitas pessoas ainda vão ficar do lado de fora. Deixa eu ver se o pastor vai mudar a filosofia. Quando ele mudar essa filosofia, essa maneira de estar pregando, de estar falando que negócio de volta de Jesus, que conserto, que nada. Quando ele parar de falar assim, aí eu começo a ir na igreja. Olha, amado, só se a Bíblia mudar. Se ela não mudar, a gente vai continuar usando aquilo que está escrito. E você pode ter certeza que não vai mudar. Porque os céus passam, a terra passa, mas a palavra permanece. Você quer entrar na glória, você quer entrar dentro da arca, amado. Por que nós insistimos tanto nisso, amado? Por que tem esse assunto, eu creio que mais falado aqui? Por quê? Poderia ser tantos outros. Mas a base principal do Evangelho é a salvação. Salvação da alma. É o cuidado de nós continuarmos andando no caminho. A base principal do Evangelho é essa. Nós precisamos estar bem, buscar sim o bem para a nossa família. Mas a principal, a base do Evangelho é a salvação. Jesus disse, eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Está falando de nós. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Às vezes a gente come tantas coisas. Estava lendo a parábola da panela hoje, eu vou terminar. Qualquer dia eu vou falar sobre esse assunto, mas estava lendo a parábola da panela. Onde Eliseu, onde o pessoal que estava lá com Eliseu, os profetas foram fazer um alimento, eles colocaram na panela. Ali alguém pegou uma erva assim, percebeu, mortal, e colocou na panela, e alguém disse assim, tem morte na panela. Pode chamar a panela de teu coração. Às vezes, amado, a pessoa, ela, ali na instrução de Deus, ela tem possibilidade de trazer coisas boas.
Mas às vezes ela traz a morte para a própria vida dela. Ela põe ali. Claro que, assim como o profeta disse, não põe farinha assim, claro que o nosso Deus, ele vivifica até aquilo que era morto, mas às vezes a gente traz morte para a nossa própria vida. Morte para a nossa própria vida. Assim como muitos tiram sua própria vida, e o meu temor é esse. Muitos tiram sua própria vida. Quando o ímpio tira sua própria vida, a gente até entende, né? Ah, não tinha Jesus. Mas e quando o cristão tira a vida? Quando o cristão se mata, ele próprio se mata. Qualquer dia eu vou falar sobre isso, dando detalhes para você. Mas o pastor, não muito tempo atrás, o pastor tirou sua própria vida. Ele se enforcou, ele cansou. Você chegou a ver o vídeo que os irmãos que estão sempre na rede social, eles viram que eu compartilhei um vídeo de um pastor. Chega na tua casa, você vê, tá bom? Você sabe como é que você entra, você vai lá. Tem Facebook, pode ver da rede social. Tem um vídeo de um pastor que estava prestes claro que ele preparou algo assim, estava prestes a entregar, desanimado da igreja, de tudo, porque a gente sabe que é assim. Assim aconteceu também esses outros que estavam desanimados com o outro. E chega lá você vê, né, a respeito do que é o desânimo de alguém que procura fazer a obra de Deus. E ninguém está isento disso. E aí um outro, determinado tempo atrás, pouco tempo atrás também, a gente tem essa facilidade de morar na igreja, mas muitos não. Muitos, aliás, nem querem morar na igreja, nem fundar a igreja, nem perto. Mas enfim, quando ele chegou, as pessoas chegaram na igreja para abrir a igreja, estava o pastor lá. Como que aqui, por exemplo, uma corda, o pastor enforcado bem montado. Os irmãos chegaram, o pastor era enforcado. Por causa da dificuldade para fazer a obra. E chegou uma hora, problema de todo lado, e a cabeça perde, o sujeito, claro, entregado isso aqui. Querendo viver, ele não queria morrer. Ele queria a vida, viver. De certa forma, as barreiras, tantas coisas assim, sufocaram a vida dele, mas ele queria viver, ele queria morrer. O sujeito pode estar no lugar de força, falar para ele, você quer morrer ou não? Glória para você, ele está me estranhando, morreu o quê? Quero ver muita coisa ainda, esses olhos que a terra de que comer vão ver muita coisa ainda. O sujeito não quer morrer, irmão. Pior é que esteja a vida dele. E o homem de Deus, enforcado, no meio da igreja, no centro do público da igreja, pastor enforcado na vida. Triste, não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem orado pelo teu pastor, você tem orado pela nossa família, você tem intercedido. Interceder é quando você põe alguém diante de Deus, você quer que essa pessoa vá bem. Você fala de Deus para Deus. Fala, Senhor, é isso aqui, Senhor, abençoa essa família. Quebra, Senhor, todo o laço que passar em Deus, toda a peste, Deus, repreende em nome de Jesus. Toda a armação em nome de Jesus. Isso é intercessão. E nós vemos isso acontecer. Sabe, amado? Essa pessoa ela começa a trazer morte para a vida dela mesma, amado. Traz vida para você. Traz vida. Aquilo que gera vida. Deus nos nossos dias, amado, para terminar, Deus nos nossos dias, principalmente com essa tecnologia e tantas coisas, irmão, a gente tem tanta facilidade para alcançar aquilo que é bênção, aquilo que é bom. A gente tem acesso tão fácil a essas instruções e a tantas coisas, assim, tantas coisas boas. Antigamente a pessoa tinha que atravessar a cidade para ouvir algo de Deus. Hoje, amado, um clique na casa dela, ela assiste algo abençoado que vai fortalecer a vida dela. Mas às vezes ela prefere deixar a morte entrar. Às vezes ela prefere deixar a destruição entrar no lar dela, na casa dela. O que eu tenho não pode, eu não vou nem falar o que eu tenho, o que Deus nos deu, não pode separar, em primeiro lugar, a minha comunhão com a minha família. Deus me deu, não pode separar. Tem tempo para tudo. Agora, amado, principalmente, eu, através daquilo que está nas minhas mãos, eu trago para mim. Se coloque de pé. Alguém esses dias perguntou assim para mim, falou, mas você acha certo essa... Através desses recursos aí não vem muita coisa ruim? Eu falei, vem, claro que vem um pacote. Coisa ruim vem junto. Mas nós estamos de olho nas coisas boas. Nas coisas boas que nós podemos absorver para cada um de nós. Noé, querido, durante 120 anos estava pregando a palavra. Ninguém aceitou a palavra do Senhor.
ninguém além da sua família, os seres humanos, ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras, entraram somente. Se fosse no ministério que não é, nos nossos dias, nós íamos falar assim: puxa, não é que ministério frustrado. Ninguém está na sua igreja, não é? Arca, tu não era igreja, ninguém entrou na igreja, não é? Ninguém entrou. Porque ninguém estava disposto a fazer a vontade de Deus. Então, eles ficaram do lado de fora. Mas eu vou falar uma coisa para você, amado. Não sei, não importa que tamanho que vai ser a arca. Não importa, amado. Importa que você deve ficar do lado de dentro. Importa que você deve ficar com a palavra. Importa, querido, que essa palavra, ela tem que andar com você. Você tem que carregar essa palavra, amado, no teu coração. E viver e morrer por essa palavra. Ele é tudo para você, amado. Jesus é tudo para você. As nossas necessidades se cumprem naquilo que Pedro diz para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É a causa de nós estarmos aqui. O que nós buscávamos e esperávamos, nós só encontramos em Jesus Cristo, amado. Só em Jesus. Batemos em tantas portas, encontramos tanta depressão, tanta desilusão, tanta falsidade, tantas coisas erradas no mundo lá fora. Quando nós chegamos a Jesus, nós vimos alguém verdadeiro. Nós vimos alguém que tem promessas sim verdadeiras. Nós vimos alguém que transformou a nossa vida. Vimos alguém que nos abençoou, que deu paz para o nosso coração, para o nosso lar. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos tudo que alguém, querido, poderia encontrar. Tudo que alguém, querido, poderia buscar está em Jesus Cristo. Mas nós precisamos entrar, amado, para que a aliança de Deus possa fazer efeito na nossa vida. O sangue do Cordeiro precisa estar, amado, nos umbrais do nosso coração. Precisa estar sobre nós o sangue do Cordeiro, para que a morte não venha nos atropelar. Porque a morte é infinita, a vida é infinitamente maior do que a morte. Mas a morte continua derrubando muitas pessoas. A morte física, mas muito pior que isso, a morte espiritual continua derrubando muitas pessoas. Mas nós fomos chamados para a vida. E para que a vida permaneça na tua casa, que eu quero orar por você nessa noite. Para que a palavra, querido, permaneça na tua casa, que eu quero orar por você nessa noite. Para que o Evangelho, querido, permaneça na tua casa, que eu vou interceder por você nessa noite. Quantas vezes, querido, você abre a tua Bíblia na tua casa para ler com a tua família? Quantas vezes, querido, você dobra os joelhos na semana para falar com o Senhor teu Deus, que te dá vida, e vida em abundância, vida na presença dEle? Quantas vezes você levanta as suas mãos para o alto e diz: Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por esse dia, porque se eu vencer, porque o Senhor foi comigo e me fez mais vencedor. Quantas vezes você disse: Senhor, obrigado pela minha família. Não é ainda, Senhor, como eu gostaria que fosse, mas, Senhor, eu creio que o Senhor vai ajustar as coisas. Elas vão se ajustar, sim. Quantas vezes você disse isso? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, amado. Feche os teus olhos. Não deixe, querido, que a palavra de Deus venha sair da tua casa. Não deixe, querido, que a promessa de Deus, querido, venha ser confundida na tua mente, no teu coração, com aqueles que estão ao teu lado. Porque muitas vezes, amado, quando a influência vem ruim de um inimigo teu, você se protege. Mas quando vem dos seus amigos, quando vem daqueles que estão à tua volta, você nem espera. E o Senhor lançou algo no teu coração, mas aquilo acaba saindo, porque você deu ouvido mais para a voz do homem do que para a voz de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus, Deus amado, Pai querido. Deus bendito, Pai Todo-Poderoso. Nós só podemos dizer, Senhor, que nós te amamos. Nós só podemos dizer, Senhor, que nós te adoramos. Que nós bendizemos, Senhor, o teu nome, que nós te damos graças, Pai Santo. Oh, Pai amado, por tudo aquilo que tu és, Deus. Por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós te damos graças, Pai. Porque o Senhor permitiu e o Senhor teve misericórdia tanto tempo de nós. Não, Pai Santo, a ponto de esperar tantos anos para que nós viéssemos a entrar, Senhor, para a arca, para a graça, para a salvação. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelas coisas boas que acontecem, Deus, mas também pelas coisas que não são tão boas assim. E que talvez, Deus, eu não gostaria que
que tudo o Senhor está no controle. Pai Santo, eu oro, Deus, por famílias aqui nessa noite, Pai, que elas estão sim na presença do Senhor, mas sua família não está, seus parentes não estão. E eles, em oração ali, talvez, Deus, em momentos com o Senhor, elas falam assim: Senhor, mas e a minha casa, como é que vai ser? E os meus parentes, e os meus entes queridos, como vai ser? O que vai ser deles, Deus? Mas, Pai, em nome de Jesus, que a salvação e que a transformação, Deus, seja na nossa casa, seja no nosso ministério, seja na nossa vida, ela venha começar a partir de nós, a partir da nossa vida com Deus, da nossa comunhão e da nossa intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque assim, Deus, como nós sempre falamos, Pai, assim como nós sempre cantamos, Pai, assim como nós sempre declaramos, Pai, se os antigos eles tinham a razão para existir e para dizer: não, nós estamos bem, nós podemos dizer que nós também temos, nós não ficamos para trás. A nossa razão é Jesus Cristo. Se os antigos poderiam dizer: não, o Espírito Santo está sobre mim, eu tenho paz em minhas tribulações, nós também podemos dizer: nós temos paz em minhas tribulações. Estou orando, estou intercedendo pela minha família, pela cura, pela salvação, porque tantas coisas ainda não aconteceram, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. E assim como nós louvamos até poucos instantes atrás, minha razão de viver, talvez, querido, às vezes a razão de viver parece que ela quer ir embora da nossa vida, amado. Parece que ela quer se ausentar de nós. Mas eu quero falar para você, a única razão, querido, o único motivo que nós temos, querido, para existir, para dizer: não, estou bem, eu quero permanecer aqui ou com Cristo, para mim é indiferente. Existe uma razão, existe um motivo para ele, se chama Jesus Cristo. Existe uma razão para Noé construir a arca, a palavra de Deus. Independente de quantos vão entrar, quantos vão ficar do lado de fora, Noé estava obedecendo a palavra de Deus. E é isso que importava para ele. Que é isso que importa para nós, amado. Estamos convidando, estamos chamando, estamos orando pela nossa família, estamos intercedendo por ele, pelos nossos amigos, ou por tantas coisas, pela nossa própria vida. Mas se muitos ouviram, não, nós temos já a nossa razão de viver, a nossa razão de existir. Ela se chama Jesus Cristo. E nós não vamos deixar isso para trás. Não vamos deixar o diabo, Satanás, ceifar isso das nossas vidas, não. Mas nós vamos carregar isso conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém, querido? Declarando que Ele é a razão do nosso viver. Se você já aprendeu a letra dessa canção, desse louvor, feche os seus olhos. Se você não aprendeu, você fica de olhos abertos. E louva o Senhor assim comigo, declarando: minha razão de viver, o maior prazer é te amar. Você pode dizer: nada me faz mais feliz, nada me faz mais feliz. Poder feitiço, se eu toco você não, você me tocar, meu Espírito Santo, e o teu Espírito em mim se mover, promover a minha canção, Senhor. E o teu amor seja a voz do Senhor. Nada me faz mais feliz.
nessa hora, Deus, eu agradeço a Ti, Deus, mais uma vez, declarando que Tu és a razão do nosso viver. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui nessa noite, na Tua casa, na Tua presença, Pai, Te louvando e Te adorando. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Vai conosco, Deus, para as nossas casas, para os nossos lares. Guia-nos, ó Deus, todos os dias, Pai, das nossas vidas, Pai. Guia-nos, ó Deus, ainda, Deus, que nós devemos, Deus, a estar, sim, próximo das águas frescas, até mesmo em passos verdejantes, mas ainda, Deus, que nessa guia, nessa direção, Senhor, nós temos que passar pelo vale da sombra da morte, Pai. Continua nos guiando, porque nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Mas guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque é preferível, Deus, estar no deserto com o Senhor, do que estar, Deus, em mansões, Pai, sem a Tua presença. Em nome de Jesus, continua alegrando o nosso coração diante de Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está vendo?